Deus é bom. Eu queria que você abrisse em 2 Pedro, capítulo 3. 2 Pedro 3,18. Quem já achou diz amém. 3,18 diz assim: pois também Cristo sofreu pelos pecados. Não, estou em 1 Pedro. Vamos lá. 2 Pedro 3,18. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Vou ler de novo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, agora e para sempre. Amém. Que o Espírito Santo possa inspirar você nessa noite. E eu queria que você prestasse atenção que ele fala: cresçam na graça e no conhecimento de Jesus. E é interessante porque se eu perguntar para você, qualquer um, evangélico, para falar o que é a graça, né? E aí aqui nós estamos vendo que ele fala, cresçam num e no outro, né? E aí a pessoa podia responder uma série de coisas sobre o que é a graça de Deus, né? Porque ela poderia dizer assim, seria algo do tipo a vida eterna. A vida eterna é uma graça de Deus? Com certeza é, não é? Ela poderia dar uma outra resposta do tipo, é a salvação imerecida, sem merecimento. Isso também é a graça de Deus ou faz parte da graça de Deus. Alguém poderia dizer que a graça de Deus foi o próprio ato de Jesus. O ato de Jesus na cruz foi a graça de Deus. Quando ele morreu por nós, ele nos deu a graça, ele nos trouxe a graça, e o próprio ato foi a graça de Deus. Então, essas respostas estão corretas, mas ainda tem mais coisa que a gente pode, não só conhecer, como vivenciar. E aí eu queria que você abrisse comigo, Hebreus capítulo 4, versículo 16, Hebreus 4,16, eu vou ler aqui também na tela. E olha o que fala aqui, ó. Assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos, presta atenção, graça que nos ajude no momento da necessidade. Mais uma definição, agora a graça não é algo estático no tempo que Jesus já fez. Agora não é simplesmente algo que nós recebemos e aí nós temos a vida eterna. Agora ele está falando algo, mantenha por favor o versículo. Mantenha o versículo, por favor, desde o início. Olha só, nos aproximemos do trono da graça, essa é uma outra definição que eu não vou falar aqui, com toda a confiança, continua por favor, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos a graça. Encontrarmos a graça que vai nos ajudar no momento da necessidade. É muito mais abrangente do que a gente dar uma definição. A graça é isso. Não é. Porque é muito abrangente. A graça de Deus é algo abrangente. E ela nos ajuda na necessidade. Como é que a graça nos ajuda na necessidade? Como é que pode ser isso? A graça nos ajudar na necessidade. É porque, para começar, ela é algo atuante, é um movimento, é uma ação, é Deus agindo, é algo muito maior do que algo simplesmente estático, um momento na vida da humanidade, né? Então, como poderia ser, por exemplo, o ato de Jesus, ou a salvação que é imerecida, ser encontrada da forma como está dizendo aqui? Não é por aí.
E aí, por que eu estou falando isso? Porque nós precisamos sim buscar, encontrar, querer mais da graça. A gente tem que entender o conceito para a gente não achar, não, já sou agraciado. Vocês conhecem esse termo? Eu sou agraciado, olha, Deus me ama. Não, é algo dinâmico, nós precisamos continuar correndo atrás da graça de Deus. E aí, assim, ela vai nos ajudar. Então, no momento da necessidade, eu preciso de um monte de coisa: ânimo, força, consolo, um ombro amigo e a graça do Senhor, porque ela vai nos trazer isso. E aí nós lemos também em 1 Pedro 4, 10, projeta por favor, 1 Pedro 4, 10, diz assim, ó: cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Olha só, a graça agora passa a ser também responsabilidade nossa, passar para outras pessoas. Eu vou ler de novo, ó. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus. Eu estou trocando em miúdos. Você já possui a graça e você agora vai administrar para que os outros também recebam. O que nós pretendemos sempre aqui, trazendo a palavra de Deus, eu e qualquer um que esteja aqui, é trazer para você a graça de Deus, seja pelo conhecimento da palavra, seja por ações, seja por milagres. Então, fica muito claro para mim, né? E aí vamos ler novamente, 1 Pedro 4,10, olha só: cada um exerce o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Então, nós precisamos administrar. Então, a graça é o Espírito Santo, é a manifestação do Espírito Santo em nossas vidas, porque nós temos que buscar os dons do Espírito Santo para que ela se manifeste. Então, é muito mais, é como se fosse o sangue do cristão, ou do corpo de Cristo. É como se fosse o sangue que precisa correr nas veias. Quando? Sempre. Mas quando você tiver mal, que alguém venha administrar esta graça para você. Se você percebe que alguém está mal, você vai lá e administra a graça sobre esta pessoa. Eu acabei de orar, né, por um casal. E eu senti, não sei se eles sentiram, mas eu senti, né, algo fluir. Eu senti. Quando eu estava louvando ali, eu senti também algo fluir das minhas mãos, enquanto eu estava louvando. Então, nós precisamos assumir a administração daquilo que Deus nos deu, os dons do Espírito Santo. E nós precisamos entender que é esta maneira do corpo viver. Nós aprendemos na palavra que devemos, né, Paulo fala, nós devemos buscar os melhores dons. Né? Para quê? Para que o corpo tenha esses dons manifestos e aí todo o corpo cresça, todo o corpo seja ajudado e por aí vai. E aí, quando a gente pensa, né, como eu falei, a graça e o Espírito Santo, e aí a gente pensa, né, que nós estamos na era da graça, né? Nós vemos isso claramente é uma inferência, mas entenda, nós estamos na era da graça, porque Jesus falou assim, eu tenho que ir para que venha o Consolador. Nós estamos numa época diferente, porque Jesus nos trouxe, né, ou permitiu que, através do ato dele, viesse o Espírito Santo. Então nós estamos, né, também num estado de graça. Será que você se sente assim? Será que você se sente assim a ponto de passar para os outros? Será que você traz para você a responsabilidade porque você precisa administrar para os outros?
Ou será que você simplesmente quer, né, sugar? Você vem aqui porque eu quero que o pastor administre a graça, e eu quero só ficar recebendo. Não é isso. O corpo, ele tem uma responsabilidade. Todo o corpo tem que administrar a graça que Deus nos dá. E através, principalmente, dos dons do Espírito Santo. Então, nós vivemos numa era, a era da graça, e nós somos privilegiados. Eu sempre falo, né? Sempre é exagero, mas muitas vezes eu falo, gente, metade, são 66 livros no total, né? Na maioria dos livros da Bíblia que estão no Antigo Testamento, são só 27 desses 66 estão no Novo, né? A maioria não compreendia tudo que nós compreendemos, porque hoje nos foi revelado o que era oculto. Então, nós somos privilegiados porque hoje temos condições de entender a palavra de Deus, o plano de Deus, se nós estudarmos, né, fazendo a jornada do conhecimento bíblico, nós entendemos o que Deus quer para cada um, etc. Mas não é só isso. Nós, através até do estudo, nós entendemos que a partir da morte de Jesus, nós vivemos e somos privilegiados, porque estamos numa era da graça. E não é era da graça para poder pecar, era da graça para... Não, é a era da graça porque o poder foi disseminado e só basta, ou só requer de você, ou só é um pré-requisito para que você faça algo, se disponibilizar nas mãos dele. Será que você faz isso? Ou volto a dizer, fica esperando que o pregador venha aqui e administre essa graça. Você não tem que fazer isso. Você tem que consolar, você tem que fazer tudo aquilo que a palavra de Deus nos diz, né? Então, é uma dádiva. Nós temos uma dádiva que a maioria da humanidade não teve para trás de Jesus, e hoje, quantos são os que estão buscando, os que estão tendo acesso? São pouquíssimos. E a gente tem que entender isso, porque isso é poder do alto, né? Viria o Espírito Santo e seria o poder do alto. A graça de Deus é poder do alto. É um estilo de vida nos foi dado a partir da morte de Jesus, e a gente tem que viver isso. Gente, é difícil, em todos os momentos, em todas as épocas foi difícil. O povo de Deus continuar firme, seguindo ao Senhor, em todas as épocas, mas hoje nós temos algo especial, e você precisa entender isso. A graça é a forma do cristão viver, e nós precisamos entender e glorificar a Deus, entender e usar, entender e não ficar guardando, entender e passar para os outros aquilo que nós temos. Amém? 5, tá bom. 5 já, normalmente é só 3 que eu ouço, 5 tá bom. Deus é bom. Eu espero que você não só compreenda, mas que você decida fazer alguma coisa, né? Então, como eu estava dizendo, a graça é uma forma de vida do cristão. Antes havia uma outra forma de vida. Nós vamos, né, continuando aquela série sobre os caminhos, né? O próximo, provavelmente, se Deus permitir, vai ser sobre o povo hebreu. Sabe uma coisa interessante? Olha só, e aí eu estou dando só uma palhinha para você. O povo hebreu foi mandado que eles ficassem isolados, parados na Terra Santa, não se misturassem, né? Guardassem as leis, as tradições. Eles foram assim, Deus mandou, fica aí parado. E depois de Jesus, a última ordem dele é, vá e pregue o evangelho para o mundo todo. O caminho antes foi preparado por meio deste povo. Agora nós temos que ir. E esse ir depende da graça, porque nós não somos nada. Então a palavra de Deus diz assim, abra sua boca e o Espírito Santo vai falar por você.
Não tenha medo. Isso é a graça se manifestando. Vocês entendem? Antes não era assim. Era para eles serem tradicionais, era para eles cumprirem vários rituais. Jesus só deixou 2 para nós, a ceia e o batismo. Então, antes era para cumprir rituais e rituais e rituais, e hoje nós entendemos todos os rituais. E a gente tem que usar agora a graça para que ela seja alcançada por todo ser humano na face da terra. Então, nós precisamos entender, nós somos privilegiados, nós fomos alcançados. Então, Jesus morreu, então nós fomos alcançados pela graça por causa disso. Nós somos salvos pelo sacrifício que nos trouxe a graça. Gente, nós somos muito privilegiados, sabe? E aí tem um ponto que não deve ser final. Tudo isso é para que continue. Agora você tem que, depois de você receber, ser alcançado, receber a graça pelo sacrifício, ser salvo pela graça, agora você precisa viver a graça de Deus. Capite? Vocês entenderam? Nós precisamos viver a graça de Deus, porque nós fomos privilegiados. A graça de Deus é mais do que uma medalha, é mais do que uma bênção, ela é uma responsabilidade agora. E nós precisamos entender isso. E só vive na graça de Deus quem busca ser cheio do Espírito Santo. Então nós mais uma vez precisamos de um equilíbrio, né? Eu não vou nem falar, porque eu já falo tanto nisso, né? O equilíbrio entre o Espírito, né, e a palavra. Nós precisamos ter um e outro. E mais uma vez nós precisamos viver esse equilíbrio para seguir em frente. E o Espírito Santo, ele vai fazer com que a gente se movimente e faça o que precisamos. E aí, se nós buscarmos o Espírito Santo, se nós formos cheios do Espírito Santo, tudo irá acontecer. A multiforme graça de Deus, que é outra palavra aquilo que a gente leu aqui, né? Essa é na versão RA, a multiforme graça de Deus vai se manifestar na nossa vida. Então, tudo, qual é o limite? Não tem limite. O limite é a sua busca do Espírito Santo. E aí tudo poderá acontecer, tudo de bom poderá vir sobre a sua vida. Ah, só vai acontecer coisas boas? Não é isso que eu estou falando. Mas a ação de Deus em todos os momentos será boa, perfeita e agradável, porque a vontade dele vai se fazer na nossa vida. Então, desde a nossa mudança de mente, que é a primeira coisa que nós precisamos, é que o Espírito Santo venha e mude a nossa mente, né? Então, desde a mudança de mente até a fé, para superar os obstáculos que se põem à nossa frente, né? E para nós obtermos os milagres que nós precisamos e que os outros precisam, nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. E ser cheio do Espírito Santo vai nos trazer a graça de Deus. Quem não é batizado com o Espírito Santo? Não é por quê? Porque o batismo com o Espírito Santo é uma promessa. Não é medalha, não é diploma. É uma promessa. É poder do alto para nós agirmos. Então, eu tenho que buscar para eu ser usado da melhor forma por Deus. É isso que a gente tem que fazer. E aí eu queria que vocês lessem comigo 2 Coríntios, segunda Epístola aos Coríntios, capítulo 9, versículo 8. Ó. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em uma coisa só, não é isso que está escrito? Ó, que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em uma coisa só você faça? Não. Para que em todas as coisas, num tempo só? Não. Em todos os tempos, por favor, tendo tudo o que é necessário, os dons do Espírito Santo.
tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Sabe, se a gente faz isso, a gente transmite, a gente faz o que precisa. Eu queria ler de novo, bota de novo do início para mim, por favor. Ó, e Deus é poderoso para fazer que toda a graça, vocês entendem, ó, para aqui. A graça, eu falei, não é só o ato de Jesus na cruz. Ele fez, ele nos trouxe a graça. Não é só a nossa salvação, não é só algo. A graça é um movimento, é uma ação, é o Espírito Santo agindo em nós, ó. E Deus é poderoso para fazer que toda a graça seja acrescentada. Se era algo estático, não poderia ser acrescentado. Se é algo que é finita, não poderia ser acrescentado. Então é algo que eu tenho que continuar buscando, e você também. Para fazer que toda a graça lhe seja acrescentada, aquilo que eu preciso ainda que seja acrescentado, para mudar minha mente, para que eu creia, que eu possa orar e curar os enfermos, e por aí vai, né? Então, para que toda a graça lhe seja acrescentada, para que em todas as coisas são todas as coisas, e em todo tempo, por favor, tendo tudo o que o Espírito Santo nos der, tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. E aí, nós seremos aqueles que vão levar o Evangelho, aqueles que vão levar o consolo, aqueles que estarão atentos aos nossos parentes que estão precisando ouvir uma palavra, que estão sem rumo, vai nos trazer paciência. A gente às vezes tem uns parentes que nos tiram a paciência, né? Então vai nos trazer paciência, vai nos trazer, entende? Tudo vai acontecer se você for cheio da graça de Deus, se você for cheio do Espírito Santo. Amém? E aí você fará toda boa obra. Toda boa obra. E aí eu queria terminar com o Salmo 63, só que eu quero ler na versão RA, né? Revista e atualizada, não na NVI. Salmo 63, nós vamos ler do 1 ao 4. Salmo 63, RA. Ó Deus, Tu és o meu Deus forte, eu te busco ansiosamente. A minha alma tem sede de ti, meu corpo te almeja como terra árida, exausta sem água. Versículo 2. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Versículo 3. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvam. Assim, cumpre-nos bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. Vamos de novo para o 3 e 4? Só o 3 e 4. Eu quero que você preste atenção. Porque eu vou cantarolar. Se você bota um fone para não ouvir, se você tiver muito ruim a minha voz, mas nós tínhamos uma música muito antiga, eu tentei trazer, mas tem mais de 40 anos, então poucos conhecem, né? Mesmo os mais antigos, eu procurei saber, eles também não conheciam. Eu vou ler de novo e depois eu vou cantarolar para você ver, né, que coisa interessante é, uma música antiga, mas que trazia esse sentimento que hoje a gente quase não entende, não busca, não entende para poder buscar. Porque a tua graça é melhor do que a vida. Você troca tudo pela graça de Deus. Os meus lábios te louvam. Prossegue, por favor. Assim, cumpre-nos bendizer-te enquanto eu viver. Em teu nome, levanto as mãos. E a música era simplesmente assim. Eu vou cantar só uma estrofe e acabou, tá?
A tua graça é melhor que a vida. A tua graça é melhor do que a vida. Meus lábios te louvam, e assim bendirei, e em teu nome minhas mãos levantarei. Vamos ficar de pé? Ô Senhor, a tua graça é melhor do que a vida. Se nós compreendermos isso, a nossa vida será melhor. Se nós compreendermos isso, nós seremos melhor usados por Ti. Se nós compreendermos isso, nós vamos buscar o Teu Espírito, Senhor, e aí todas as coisas se farão na nossa vida. Nós não teremos medo, nós não teremos, ó Pai amado, qualquer impedimento de falar de Ti, de viver a realidade. Nós não nos afastaremos de Ti, seja qual for a causa, porque a Tua graça será uma realidade para nós, será melhor do que a vida. Oh, Pai amado, que nós tenhamos essa consciência, Senhor. Que nós tenhamos, ó Pai, esse movimento dentro de nós, dentro da igreja, Senhor. Ó Pai amado, retira de nós, ó Pai, as coisas, a busca das coisas materiais que ficaram no passado com o povo hebreu, Senhor. Tradições, coisas estáticas, tira de nós essas coisas, ó Pai. Que nós possamos prosseguir, sermos dinâmicos, ó Pai. Porque a graça vai nos movimentar, Senhor. Ó Pai, eu te peço, aqueles que estão aqui, aqueles que estão na live, Senhor. Eu te peço, Senhor, que eles sintam a Tua graça, Senhor. O Teu Espírito Santo, Senhor. Que Ele movimente os nossos corações, Pai. Ó Senhor, Tu sabes como nós fraquejamos muitas vezes, ó Pai. Mas que o conhecimento, ó Pai, da Tua graça aqui, nós sabemos que Tu queres nos dar, Senhor, dons para superar todos os problemas, ó Pai. Que nós sabemos que a Tua graça é multiforme, ela vem sobre nós de várias formas, Senhor. Atuando, Senhor, de várias maneiras para que nós sejamos Teu povo, para que nós sejamos aqueles que são usados por Ti. E agora eu te peço, Senhor, ô Senhor, quem não é batizado com o Espírito Santo, Senhor, batiza, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Que haja uma busca pelo batismo, Senhor. Porque uma igreja sem o Espírito Santo, ela morre, Pai. Porque ela começa, Senhor, a ficar muito tradicional, Senhor. E nós precisamos do Teu Espírito, Pai. Para fluir, para movimentar, para nos mostrar, Senhor, como nós estamos, Senhor, secos em algumas áreas, Senhor. Como nós estamos errados, Pai. Oh, Pai amado, como nós estamos duros com outras pessoas, Senhor, que precisam de misericórdia, que precisam de perdão, Senhor. Oh, Pai amado, nos ajuda, Senhor. É o que eu te peço. Oh, Senhor, eu quero que você, todos fechem seus olhos, abaixem suas cabeças. Eu vou pedir para você que se você de alguma forma está passando por problemas e precisa a multiforme graça de Deus, remexendo a sua vida, lustrando a sua vida pelo Espírito Santo, não pelas minhas palavras, mas pelo Espírito Santo. Você que está na live também, mesmo não tendo ninguém olhando você, levanta sua mão também. Eu quero que você levante sua mão com ousadia. Amém. Mais alguém? Amém. Amém. Mais alguém? Oh, Senhor, amém. Amém. Senhor, o Teu Espírito Santo, Senhor, seja derramado em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai amado, eu não sou nada, mas muitas vezes Tu me usaste, Pai,
para orando, Senhor, fluir o Teu Espírito para as pessoas, Senhor. Que assim seja, Senhor, mais uma vez nessa noite, Pai. Que o Teu Espírito Santo flua, que as pessoas que aqui estão e as que estão na live, Senhor, que estão, ó Pai, sedentas, Senhor, como nós lemos os versículos aqui, ó Pai, que recebam o Teu Espírito, Senhor, que as suas vidas sejam transformadas, Senhor, que haja um vigor maior, Senhor, que haja, Senhor, um prazer na Tua presença, Senhor, e que seja uma realidade, que a Tua graça seja para nós melhor do que a vida, Pai. Ô Xelecandare, ô Espírito Santo, flui, Senhor. Você pode clamar ao Senhor, faça o teu clamor ao Senhor, para que, mesmo aqueles que não levantaram a mão, mas clame a Deus para que Ele te use mais, para que a graça venha, Senhor, sobre nós, ó Pai, que esses que aqui estão, Senhor, recebam, ó Pai. Peça a você que o Espírito Santo flua, ó Senhor, flua em ondas de amor, Senhor, vem sobre nós, Espírito, ó Senhor, obrigado, Pai, ó Senhor, obrigado por tudo, Pai, que seja assim, Senhor. Aqueles que aqui estão, Senhor, é mais difícil quando você não está aqui presente, Senhor, mas, ó Pai amado, se há um coração agora sincero, Pai, atinge aqueles que estão na live, que não puderam vir por algum motivo, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Ó Pai, não são limites físicos que vão impedi-los de sentir a Tua presença, Senhor. E os que aqui estão, Senhor, sejam usados por Deus, Senhor. Usa, Senhor, o Teu povo. Não permita, Senhor, que nós fiquemos burocráticos, Senhor. Nós temos que aprender, nós temos que organizar, mas o Espírito Santo tem que fluir, ó Pai. Não permita que eu fique burocrático, Senhor. Ó Pai amado, não permita que esta igreja fique, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Que o Teu Espírito Santo venha mexer o nosso íntimo, Pai. É o que nós pedimos, em nome de Jesus, Senhor. Venha constranger, Senhor. Talvez alguns precisem se arrepender, ó Pai, porque estão relegando a comunhão contigo para um segundo plano, terceiro, quarto, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Venha, Senhor, trazer, Senhor, compulsão, Senhor. Venha trazer arrependimento, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor. Oh, Pai, se Tu me falaste, se Tu me inspiraste a isso, Senhor, é porque alguns aqui estão precisando, ou alguém precisa, Pai. Em nome de Jesus. Flui, Espírito Santo. Venha, Senhor. Oh, Pai. Amém, amém. Deus é bom. Eu não vou chamar os músicos novamente, nós vamos terminar, e eu vou pedir para você fechar os seus olhos. Espírito Santo de Deus, faça a Tua obra em cada um de nós, e quando cada um de nós, só os que estamos aqui, abrirmos nosso coração, a Tua obra vai se espalhar pela igreja, Senhor. Se aqueles que estão agora assistindo na live fizerem a mesma coisa, a Tua obra vai se espalhar pela igreja, Senhor. Eu creio assim, Pai. Então, que todos que vieram, Senhor, assistiram, saiam daqui renovados, Pai. É o que nós pedimos. Em nome de Jesus. Confiantes que a graça, é imerecida. Que o batismo também é imerecido, Senhor. Ninguém recebe porque merece, recebe porque será usado. E que assim seja. Amém. Que Deus te abençoe rica e abundantemente. Boa noite a todos. Amém. Deus é bom. Louvado seja o Senhor.